Graça e paz, povo de Deus, iniciando mais um momento da leitura da palavra aqui no nosso canal. E hoje nós vamos iniciar o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, meditando nos capítulos 1, 2 e 3, em Gálatas capítulo 2. No livro de Cantares, este poema que descreve o gozo e o êxtase do amor, simbolizando, aleluia, tem sido aplicado ao amor de Deus por Israel e ao amor de Cristo pela igreja. Então nós vamos ver, aleluia, que o amor de Deus, aleluia, por Israel e o amor de Cristo pela igreja, descrito aqui no livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, como estiver, aleluia, aí na sua Bíblia. Capítulo 1 do Cântico dos Cânticos. Este é o Cântico dos Cânticos, as mais belas das canções de Salomão. A primeira canção, a noiva. Que os seus lábios me cubram de beijo, e o seu amor é melhor do que o vinho. O seu perfume é suave, o seu nome é para mim como perfume derramado. Nenhuma mulher poderia deixar de amá-lo. Leve-me com você, vamos depressa, seja o meu rei, e leve-me para o seu quarto. Coro. Ó Rei, ficaremos alegres e felizes por sua causa, e cantaremos o seu amor, que é mais agradável do que o vinho. Não é sem razão que eu amo, ó Rei. Mulheres de Jerusalém, eu sou morena, porém sou bela. Sou morena escura, como as barracas do deserto, como as cortinas do palácio de Salomão. Não fique me olhando assim por causa da minha cor, pois foi o sol que me queimou. Meus irmãos ficaram zangados comigo e me fizeram trabalhar nas plantações de uva, por isso não tive tempo de cuidar de mim mesma. Diga, meu amor, aonde é que você leva as suas ovelhas para pastar? Onde é que elas descansam ao meio-dia? Diga, e assim não terei de andar procurando você entre as ovelhas dos outros pastores. O noivo. Se você, a mais bela de todas as mulheres, não sabe o lugar, siga as ovelhas dos outros, e assim encontrarei pasto para os seus cabritos, perto das barracas dos pastores. Você é tão bela, minha querida, como os animais de carruagem de Faraó. O seu rosto é lindo no meio das suas tranças, como é formoso o seu pescoço, enfeitado de colares. Vamos fazer para você uma corrente de ouro, toda enfeitada de prata. Ela, quando meu rei estava sentado no meu sofá, sentia-se o cheiro agradável do meu perfume. O meu amado tem cheiro de mirra quando descansa sobre os meus seios. O meu amado é como as flores do campo nas plantações de uva, que fica perto da fonte de Gede. Ele, como você é bela, minha querida, como você é linda, como seus olhos brilham de amor. Ela, como é belo, meu querido, como é encantador. A grama verde será a nossa cama, os cedros serão as vigas da nossa casa, e os espinheiros serão o telhado. Cântico dos Cânticos, capítulo 2. Eu sou a rosa do campo de Saron, sou o lírio dos vales. Ele, como o lírio entre os espinhos, assim é minha amada entre as outras mulheres. Ela, como macieira entre as árvores das florestas, assim é o meu amado entre os homens. Eu me sinto feliz nos seus braços, e os seus carinhos são doces para mim. Ele me levou ao salão de festa, e ali nós nos entregamos ao amor. Tragam passas para eu recuperar as minhas forças, e maçã para me refrescar, pois eu estou desmaiando de amor. A sua mão esquerda está debaixo da minha coxa e a direita na cabeça. Mulheres de Jerusalém, prometa e jure
pelas gazelas e pelas coças selvagens, que vocês não vão perturbar o nosso amor. Segunda canção, ela. Eu estou ouvindo a voz do meu amor. Ele vem depressa, descendo as montanhas, correndo pelos montes. O meu amado é como uma gazela, é como um filhote de corso. O meu querido está ali, do lado de fora da nossa casa. Ele está olhando para dentro, pela janela, está me espiando pelas grades. O meu amor está falando comigo. Ele, venha então, minha querida, venha comigo, meu amor. O inverno já foi, a chuva passou e as flores aparecem nos campos. É tempo de cantar. Ouve-se nos campos o canto das rolinhas. Os figos estão começando a amadurecer e já pode se sentir o perfume das parreiras em flor. Venha então, meu amor, venha comigo, minha querida. Você está escondida como uma pomba na fenda de uma rocha. Mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Peguem as raposas e apanhem as raposinhas antes que elas estraguem a nossa plantação de uva que está em flor. Ela, o meu querido é meu e eu sou dele. Ele leva as suas ovelhas para pastarem entre os lírios, enquanto o dia ainda está fresco e a escuridão está desaparecendo. Meu querido, volte depressa, correndo como uma gazela, como filho de um corço nos montes de Beté. Capítulo 3 de Cântico dos Cânticos. Noites e noites na minha cama eu procurei o meu amado. Procurei, porém não o encontrei. Então me levantei e andei por toda a cidade, pelas ruas, pelas praças. Eu procurei o meu amado. Procurei, mas não pude achar. Os guardas que patrulham a cidade me encontraram e eu perguntei: vocês viram o meu amado? E logo que saí de perto deles, eu encontrei. Eu abracei o meu amado e não deixei embora, até que ele foi comigo à casa da minha mãe, ao quarto daquela que me deu a luz. Mulheres de Jerusalém, prometa e jure pelas gazelas e pelas costas selvagens que vocês não vão perturbar o nosso amor. Terceira canção, ela. O que é aquilo que vem subindo do deserto? Parece uma nuvem de fumaça de mirra e de incenso, e de todo tipo de perfume vendido pelos mercadores. É a liteira do rei Salomão. 60 soldados, os melhores de Israel, formam a sua guarda pessoal. Todos eles sabem usar bem a espada e são treinados para a guerra. Cada um está armado com uma espada por causa dos perigos da noite. A liteira que o rei Salomão mandou fazer era de madeira da melhor qualidade. As colunas eram cobertas de prata e o seu teto era tecido bordado a ouro, e as suas almofadas forradas de fino tecido vermelho foram feitas com carinho pelas mulheres de Jerusalém. Mulheres de Sião, venha ver o rei. Ó rei Salomão está usando a coroa que recebeu de sua mãe no dia do seu casamento, naquele dia de tanta felicidade. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Paulo e os outros apóstolos. 14 anos depois eu voltei para Jerusalém com Barnabé e levei Tito comigo. Voltei para lá porque Deus me revelou que eu devia fazer isso. Ali, numa reunião particular com os líderes da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do evangelho que anuncio aos não-judeus. Eu não queria que o trabalho que tinha feito e estava fazendo fosse um trabalho perdido. Tito estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se, embora ele não seja judeu. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé e queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões,
a fim de expiar a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus, e para nos tornar escravo de novo. Mas em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que você estivesse o verdadeiro evangelho. E aqueles que pareciam seus líderes da igreja, digo isso porque para mim não importa o que eles eram, pois Deus não julga pela aparência. Aqueles líderes, repito, não me deram nenhuma ideia nova. Pelo contrário, eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como tinha dado a Pedro a responsabilidade de anunciar aos judeus, pois pelo poder de Deus fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como Pedro foi feito apóstolo para anunciar o evangelho aos judeus. Por isso, Tiago, Pedro e João, que eram considerados líderes da igreja, reconheceram que Deus me tinha dado essa tarefa especial. E como sinal de que éramos todos companheiros, eles deram a mim e a Barnabé um aperto de mão. E todos nós combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e eles entre os judeus. Eles nos pediram só uma coisa, que lembrássemos dos pobres das igrejas deles, e isso eu sempre tenho procurado fazer. Paulo fica contra Pedro em Antioquia. Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali, alguns homens mandado por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não-judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, eles não queriam mais tomar refeição com os não-judeus, porque tinha medo do que eram a favor de circuncidar os não-judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócrita, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles não estavam agindo direito de acordo com a verdade do evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viver como os judeus? Os judeus e os não-judeus são salvos pela fé. O fato é que nós somos judeus de nascimento e não pecadores não-judeus, como eles são chamados. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazerem o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo e não por fazermos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. A procurarmos ser aceito por Deus por estarmos unidos com Cristo. Fica claro que somos pecadores como os não-judeus, mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Se depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que havia quebrado a lei. Pois quanto à lei estou morto, morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim, já não sou eu que vive, mas Cristo é que vive em mim. E esta é a vida que vivo agora. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Essa foi a nossa leitura de hoje, dia 23, aleluia, de setembro de 2023. Que o Senhor possa falar ao seu coração através da palavra, em o nome do Senhor Jesus.